Então, meus queridos, estamos aqui para mais uma aula de Biologia na Veia. Pois é, professora Tabita com vocês para a gente começar mais uma aula, tá bom? Tá preparadinho? Tá tranquilo? Tá de boa, né? Ó, muito bom estar com vocês novamente, obviamente, tá bom? Olha lá no nosso quadro, a gente vai falar agora sobre um outro carinha que contribuiu muito para a gente compreender e chegar, né, a algumas deduções e algumas orientações, explicações a respeito do processo evolutivo que nós começamos a trabalhar. Pois é, esse carinha se chama Charles Darwin, tá? E foi ele o responsável por elaborar a teoria da seleção natural e foi fundamental para que o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução, conseguisse se fundamentar ainda mais, tá bom? Então vamos lá, a habilidade para essa aula. Nós vamos conhecer a teoria da evolução proposta por Charles Darwin e vamos entender o neodarwinismo, né? A importância desse pensamento evolutivo tratado dentro do neodarwinismo, quase não sai, e os processos evolutivos. Ok, primeiramente a gente vai começar falando dessa figurinha, né, contando em alguns episódios da vida dessa pessoa, que foi tão interessante, né? Charles Darwin foi um grande naturalista e autor da importante obra da biologia intitulada A Origem das Espécies. Gente, ele escreveu sobre vários assuntos, tá? Reportando sempre. Ele descreveu a questão das heranças, né, da espécie humana. Ele falou de plantas. Ele foi uma pessoa assim muito curiosa e ele nos deixou muitas contribuições a respeito de elucidações de situações observáveis, tá? Por quê? Nesse período em que ele estava, a gente não tinha ainda aquele domínio da informação, da transmissão, das características genéticas, não se tinha ainda as orientações da genética em si. Lembram que quando a gente estava falando sobre Gregor Mendel, que escreveu em grego, né? Em grego, acho que foi assim. Em russo, eita, agora esqueci a língua que ele escreveu, mas enfim, era uma língua muito difícil para que as pessoas conseguissem entender, porque eles dominavam mais o inglês, tá? E tudo em forma de cálculo. Ele começou a escrever. O Charles Darwin teve acesso, mas não deu muita importância porque ele não ia compreender mesmo, estava em outra língua que ele não dominava, muita matemática, enfim. Então, no finalzinho, né, desse período, teve essa possibilidade, mas depois, só 35 anos depois, é que foram os trabalhos de Gregor Mendel traduzidos e estudados e reportados para toda a comunidade científica, e eles entenderam e concordaram com o que ele estava propondo. Tá certo? Então, vamos lá. Charles Darwin Robert, né? Charles Robert Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra, na cidade de Shrewsbury. Ele ficou conhecido por sua contribuição no entendimento da evolução das espécies. Quando a gente observa essa imagem aqui, a gente está... Ah, professora, eu estou vendo aí uma plantinha, né? Duas folhinhas, parece um besouro aí perto dessa folhinha, né? A gente está vendo aqui dois bichinhos, tá? Que estão ali muito parecidos com a vegetação. E aí a gente vai ter uma aula só sobre mimetismo, camuflagem, a gente vai entender e aprofundar um pouquinho mais. Mas nós estamos vendo aqui espécies ou que são similares a estruturas presentes no ambiente, tá? Ou seja, insetos que se assemelham a plantas, vegetais, e nós temos também alguns mímicos, espécies que se assemelham a espécies peçonhentas, como a nossa coral verdadeira e a coral falsa, tá bom? Então vamos lá? Então ele foi tentando explicar todas essas situações, mas vamos falar um pouquinho dele, né? Desde pequeno, Darwin mostrou-se interessado pela natureza e por todos os fenômenos que nela ocorrem. Então é aquela pessoa que observa quando você tem
os deslocamentos, né? Meu filho adora fazer essas observações. Um dia desse eu fui encontrar ele lá no fundo do quintal, olhando ali, com a lanterna, olhando por onde que as formigas estavam passando. Uma fila enorme de formiguinhas levando, né, pedacinhos de folhas durante a noite, passou um tempão ali observando. Então o Charles Darwin ele tinha essa curiosidade, ele ficava observando o tempo de floração das plantas, das flores, o período que elas frutificavam, como é que elas se dava algum tipo de doença nessa vegetação, o que poderia provocar aquilo. Então, era uma criança, desde a infância, muito curiosa, tá? Então, ele tinha a familiaridade com os vegetais, ele gostava de plantas, certo? Uma criança muito dócil, uma criança muito meiga e sensível para poder fazer essas observações. Mas ele também gostava muito de pescar, de caçar, ele saía com o pai dele, né, para fazer essas atividades, que é muito interessante, quanto criança e também, obviamente, quanto adulto, né, nos aproxima dos filhos. Mas vamos lá. Aos 16 anos, Darwin iniciou o curso de medicina. Pois é, mas ele não se adaptou. Tá vendo ali, né, agora ele já está com uma postura mais séria, né, já é um rapazinho. E aí, por, né, vontade do pai, ele quis agradar o seu pai e foi fazer o curso de medicina. Porém, não era do feitio dele, ele não estava muito afim de fazer esse curso. E aí, como ele não se adaptou, né, não posso lhe afirmar pelo motivo pelo qual se era muito sangue, se eram coisas muito delicadas, se ele não aguentava ver as dificuldades que as pessoas passam, chegam para serem atendidas, enfim, tá? Após largar o curso, Darwin foi para a Universidade de Cambridge para fazer bacharelado em artes e tornar-se o clérigo da Igreja Anglicana. Clérigo é como se fosse hoje os diáconos, né? Tá? Então ele se tornou um diácono, um clérigo da Igreja Anglicana, e então a parte religiosa, a parte profissional, elas eram duas áreas muito acentuadas, muito marcantes na vida de Charles Darwin, perfeito? E aí houve um momento, né? Nós sempre temos bons amigos, eu costumo dizer que muitos amigos, assim, nem é muito legal, muito interessante, não. Eu acho que você ter poucos amigos, mas amizades verdadeiras e que vão durar para a sua vida inteira, isso é muito legal. Charles Darwin, ele conheceu John Stephen Hounslow, né? Vou falar assim. Um naturalista que o indicou para participar da tripulação do Beagle, um navio que faria uma viagem a fim de mapear a costa da América do Sul. Bom, olha só em que situação, em que pé que estava a vida do Darwin. Ele saiu, né, da medicina, foi para artes e, assim, como ele não estava fazendo a vontade do pai, né, o pai ficou um pouco chateado. Ele falou, tá bom, tu não quer fazer medicina, então tu vai ter que casar, tu vai ter que fazer alguma coisa de útil, né? Mais ou menos assim a pressão que Darwin estava passando nesse período. Só que ele foi apresentado para uma de suas primas, e ela não era muito bem afeiçoada, não. E aí veio a calhar ao convite desse seu amigo, Steven, para poder participar dessa viagem. Eles falaram, vamos conhecer a América do Sul aí toda, né? Vamos rodear, vamos aí, vamos entrar nessa empreitada aí, vai ser muito legal. Eu gostaria de ter, como uma viagem que vai demorar muito tempo, eu preciso de uma pessoa que eu consiga conversar bem, que consiga passar o tempo, né? E aí ele falou assim, beleza, pai, eu vou casar, mas só vou casar quando eu voltar. E aí a noiva dele aceitou de boa, ficou tudo tranquilo. Então ele foi para essa viagem. A viagem, ela durou 5 anos. Não foi meses não, meu amor, foram 5 anos. Sendo que ele passou 3 meses e meio, tá, em terra, durante esse período, e 18 meses em alto mar. Imagine, né, para quem tem enjoo, eu não me adaptaria, porque eu sinto enjoo facilmente. Mas ele fez essa viagem aí, e depois que ele voltou, ele casou, tá, gente? Ele era um homem de palavra, ele disse que ia casar e casou. Mas
Durante essa viagem marcou a vida de Charles Darwin. No período que ele podia descer, nesses 3 anos e meio que ele conseguia, né, o barco atracava e ele descia, fazia suas inspeções, né? E ele tinha livros e ele desenhava muito bem, ele tinha essa habilidade, porque ele estava fazendo, né, fez o curso de artes, então ele dominava o desenho também, e ele descrevia com muito detalhe. Isso foi uma preciosidade, uma riqueza muito grande, tá? Informações preciosas que ele trouxe para nós e apresentou nesse seu livro. Olha lá, foi no Brasil que Darwin teve seu primeiro contato com a floresta tropical. Exatamente, foi nessa floresta tropical, na nossa região, né? Aliás, ele viajou por vários lugares, né? Conheceu a floresta amazônica também, aí passou pelo Rio de Janeiro, onde ele tinha uma casa lá. Essa imagem aqui é na frente da casa de Charles Darwin, tá bom? Então, olha só. Aportou no Rio de Janeiro em 5 de 4 de 1832, onde permaneceu enquanto o Beagle voltou a Salvador para rever cálculos cartográficos. Então, o Beagle foi para Salvador e ele ficou lá no Rio de Janeiro e aproveitou fazer os trabalhos dele, realizando uma série de coletas e observações. O que ele não se sentiu muito bem, né, fazendo a correção aqui, Amazônia não, né, gente? Ele conheceu o Brasil, na verdade, o Rio de Janeiro somente, tá? Quando ele chegou no Rio, justamente no período da escravidão. E aí ele se martirizou muito pelo que ele conseguia ver pessoas sendo maltratadas, né? O seu semelhante, né? Como ele tinha um lado religioso muito forte, tá? Então ele achava aquilo um absurdo, ele não conseguia compreender como que as pessoas conseguiam maltratar o seu próprio semelhante, né? E eram idosos, crianças, mulheres, grávidas, não grávidas, e aquilo chocou muito, e ele realmente não queria mais voltar para o Brasil em virtude dessa experiência triste aí que ele teve. E foi também aqui que ele conseguiu contrair uma enfermidade que acabou passando para sua filha, tá? Mas olha só a situação. Então, um dos pontos, além do Rio, um dos pontos mais importantes da viagem de Darwin foi a sua parada nas Ilhas Galápagos. Gente, que lugar paradisíaco, né? Acho que todo biólogo tem um sonho, né? Muitos já realizaram, mas muitos biólogos com certeza têm esse desejo de conhecer as Ilhas Galápagos, que realmente é um marco para os biólogos. Mas, enfim, olha só que lugar maravilhoso. E ele é cheio de ilhas, né? As Ilhas Galápagos, tá? Fragmentos ali. E aí, o que aconteceu? Olha só. Darwin percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros específico, tá? Pássaros... Ui, vamos aqui. Ele percebeu que existiam pássaros específicos. Aqui, ó. E que provavelmente essa diferença apresentava relação com as características do meio onde eles viviam. Então, o meio exercia influência, segundo ele, segundo as suas observações, sobre cada espécie ou cada grupo de aves que estavam presentes nessas ilhas, tá? E ele percebeu que eles eram diferentes. Lembra da história do Lamarck? Eles achavam que era tudo igual ali, e aí que tinha... eles iam desenvolvendo, né? Mas a gente vai chegar mais na frente ali e vai tentar entender um pouco melhor. Calma aí. Aí, quando ele fazia essa observação, isso aqui são os tentilhões, né? Quando você fala de pássaros, aves específicas para cada região, a gente está falando de aves endêmicas, né? Hoje a gente tem esse conceito. Quando ela só ocorre num determinado local, ela é endêmica daquela região, então ele precisa... o aspecto conservacionista precisa estar bem mais acentuado nesse processo, ainda mais quando essa espécie está ameaçada, tá? Quando voltou para a Inglaterra, Darwin havia compreendido que as espécies sofriam mudanças através do tempo. Isso é uma observação imprescindível para o processo de evolução. Mas ele não publicou de imediato suas percepções, principalmente por causa de questões religiosas. A primeira versão de A Origem das Espécies foi feita em 1842, mas ela não foi publicada, tá? Por quê? Lembra que a gente falou que ele era um clérigo da igreja anglicana, ou seja, como se fosse um diácono,
E quando ele veio, ele começou a falar das suas ideias evolucionistas. Essas ideias, elas batiam totalmente ao contrário do que a religião dele falava. E aí o que aconteceu? A igreja caiu, né? Cobrou muito, como que pode, né? Você tá vindo com essas ideias e tal. Então ele foi muito pressionado, e às vezes a gente passa por situações na vida da gente onde que a pressão acaba nos trazendo um momento ou um período, né, de tristeza, de meio que o que eu faço agora, né? Qual rumo que eu vou tomar agora? O que eu faço com essa informação? Então ele passou um bom tempo para poder realmente ter apoio para fazer a publicação das suas ideias. Então ele passou por um período, né? O livro dele conta que ele se isolou, passou por um período de depressão, perdeu a sua filha, tá? Na verdade, ela contraiu a doença, não diz especificamente qual era essa doença, mas a criança também foi acometida por essa mesma doença e morreu, tá? E aí tudo isso, né? A pressão, a morte da filha fez com que ele se isolasse por um período, mas, como a gente sempre fala, amizades, elas são muito importantes em vários momentos da nossa vida. Então a gente tem que compartilhar tanto os bons momentos quanto os momentos ruins. E é nesse momento ruim que a gente vê. Na verdade, eu acho que nos momentos bons é que a gente vê se você tem amigos mesmo. Porque no momento ruim sempre vai aparecer alguém mais complacente, né? Que vai querer te consolar. Mas aquele que se alegra com as tuas vitórias, com as tuas conquistas, realmente, sem ter inveja de você, é o teu verdadeiro amigo. Mas vamos lá, filosofando aí, né? Em 1858, Darwin leu um artigo de Alfred Russel Wallace. E ele apresentava ideias semelhantes às suas. Então ele disse, poxa, quer dizer, não é loucura da minha cabeça, não é? Não é só eu que estou pensando dessa forma. Então ele, juntamente, Darwin enviou esse artigo para esse Wallace, né? Para Charles Lyell, Joseph Hooker e Asa Grau. Então, esses três carinhas, juntamente com o material dos dois agora, Wallace e Darwin, eles conseguiram, né? Eles foram incentivados a fazer uma apresentação conjunta, ou seja, somar as ideias dos dois e apresentar, tá? Então, eles foram apresentados à Sociedade Linneana de Londres. Poxa, dois é melhor que um, né, gente? Então, ele conseguiu sentir essa força, ele precisava desse incentivo, dessa parceria, e foi excelente essa parceria com o Wallace. Vamos lá? Ok, agora a gente vai entrar na teoria da seleção natural, que nós falamos um pouquinho nas aulas anteriores, né? Que é a do neodarwinismo. Onde a gente vai ter, olha aqui, para mim, a teoria da seleção natural. Eu li teoria sintética, a pessoa viajou, né? A teoria da seleção natural é a teoria que foi esclarecida e elucidada por Charles Darwin, tá? A teoria sintética, fez um barulho aqui, a teoria sintética da evolução é aquela que vai somar, tá? A gente vai falar dela mais pra frente, tá bom? Então, seleção natural, aqui, seleção natural é a teoria proposta por Charles Darwin. Vamos entender como é que é isso? Isso tudo ele observou aí quem? Observou os tentilhões nas Ilhas Galápagos e aí começou a descrever o que estava acontecendo, tá bom? Olha lá. Segundo Darwin, a seleção ocorre através da conformação de certas propriedades benéficas ao contexto ambiental. Como assim, professora? Conformação de certas propriedades benéficas ao contexto ambiental? Olha só. As quais elas são legadas, né, ou herdadas hereditariamente, né, cedidas para os sucessores dos seres vivos. Então, o que ele está querendo dizer aí nesse tópicozinho? Presta atenção aqui comigo. Darwin entendeu que existiam características próprias desses indivíduos que eram favoráveis
a adaptação desse organismo, desse ser, no ambiente em que ele estava inserido. Você tem um grupo de indivíduos, né, de uma espécie, e essas espécies, elas têm características distintas, elas não são iguais, igual aí você pensa aí na sua casa, 5 irmãos, 4 irmãos, 3 irmãos, eles não são iguais, tá? São diferentes. Ah, mas é do mesmo pai e da mesma mãe. Pois é, mas são diferentes. Assim também as populações, mesmo sendo da mesma espécie, têm as suas diferenças. E ele percebeu que essas diferenças tornavam os indivíduos, favorecia a permanência, a sobrevivência dessa espécie. E quando a gente fala em sobrevivência, a gente tem que lembrar que se sobrevive, vai chegar a se reproduzir. Se vai se reproduzir, vai deixar quem? Filhos, filhotes, descendentes, tá bom? Então, o que ele estava querendo dizer? Que esses descendentes herdavam essas características favoráveis. E aí, a isso, ele intitulou de seleção natural, ok? Vamos pro quadro? Olha lá. Darwin percebeu que as características favoráveis ao ambiente tornavam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem. Então, olha o gancho que ele fez. Características favoráveis, benéficas dentro de uma população que permitiam que eles tivessem vantagens, vamos dizer assim, sobre outros. Essas características, ao longo das gerações, nas gerações sucessivas, não na geração próxima, como o Lamarck estava propondo, né? Nas gerações sucessivas, elas começavam a se tornar mais comuns. As outras não desapareciam, as outras permaneciam, mas elas começavam a ganhar, né, um volume, vamos dizer assim, dentro daquela população, certo? Ao mesmo tempo em que as características desfavoráveis, o que ia acontecendo com elas, professora? Ia se tornando menos comuns. Então, o que é benéfico, o que é favorável, vai ser mantido, essa foi a observação dele, vai ser mantido e vai ser passado para os seus futuros descendentes. Seleção natural. E as desfavoráveis? Elas vão gradativamente, elas não desaparecem, tá? Da noite para o dia. Elas vão diminuindo na população até que elas somem. Por quê? Elas não vão permitir com que esses indivíduos cheguem até a maturidade reprodutiva e deixem seus descendentes. Então, elas vão desaparecer ao longo do tempo. Perfeito? Então, aqui a gente tem a situação de Darwin e Lamarck. O que dizia Lamarck? Que esses indivíduos, no caso da girafa, a gente vai usar o exemplozinho da girafa. A girafa ela tinha um pescocinho pequeno, curtinho no início, e pela necessidade, né, pela vontade, lembra que nós falamos muito disso na aula? Pela vontade desse animal, desse organismo, ele falou assim, eu preciso, né, me alimentar das folhinhas. Vocês estão vendo aqui no solo? Não tem folha, né, gente? Aqui embaixo. Então, as folhinhas estão lá em cima. E aí, o que acontece? Essa aqui, muito esperta, ela falou, vou me apoiar aqui. Na hora que ela se apoiou, lá vem uma folhinha caindo. E ela com a linguinha, tá vendo a linguinha dela, as duas? Jogando a linguinha pra fora. Língua de girafa é enorme, né, gente? Não sei quantos vocês já viram em zoológico aí, mas é enorme. E aí ela projetou essa linguinha para parar pelo menos aquela folhinha. Só que o que acontece? Elas tinham um pescocinho curto e, segundo Lamarck, de tanto forçar esse alongamento, nessa projeção do seu corpo a alcançar essas vegetações que estavam mais altas. Mas olha aqui atrás, tá vendo? Existiam algumas espécies de arbustos que estavam numa altura legal para algumas girafas, então ela não precisava se esforçar tanto, mas outras sim. E nessa proporção de esforço, você vai ter a hipertrofia, o desenvolvimento dessa estrutura, no caso o pescoço. E isso, segundo Darwin, vai ser passado para os descendentes na próxima geração. Características herdáveis, né? Adquiridas, na verdade. Adquiridas. Então, adquiridas.
adquiridas. Eita, prof, vamos lá. Então, as características adquiridas, segundo Lamarck, eram passadas. O que Darwin dizia, prof? Ele dizia que não, já tinha girafas de pescoço mais longo, girafas de pescoço intermediário, que não dá nem para ver o pescoço da bichinha, né, gente? E algumas de pescoço pequenininho. O que vai acontecer? Essas que vão ter o pescoço mais longo vão ter vantagens sobre essas que não têm, e gradativamente essas aqui vão deixar de transmitir essa informação, porque não é importante, não é favorável para o processo de reprodução no quesito alimentação, tá? Elas iam ficar sem se alimentar, iam ficar desnutridas, e uma pessoa desnutrida, um animal desnutrido, não tem como gerar bons descendentes, né, galera? Então vamos lá, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Então, todos os grupos de seres vivos, né, sejam mamíferos, sejam répteis, sejam aves, sejam micro-organismos, eles vão ter as suas variações. Isso foi uma proposta importante para a teoria da evolução proposta por Darwin, que era o contrário ali do Lamarck. Então, dentro da população você tinha essas variações. E isso era, né, interessante para que essas espécies agora começassem a ganhar vantagem sobre outras, tá certo? O número de indivíduos de uma espécie é mantido, ou vai ser mantido, mais ou menos constante ao longo de cada geração, tá? Número populacional, número de indivíduos por grupos, vão ser mantidos mais ou menos constante ao longo das gerações, segundo Darwin. Há grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos da espécie. Então, o que é interessante aqui nesse tópicozinho? Olha aqui para mim. Nós temos o processo de reprodução em todos os grupos de organismos vivos, certo? Ao se reproduzir, você vai ter um aumento quantitativo de indivíduos daquela espécie. Todos sobrevivem? Não, foi a observação que ele fez. Nem todos sobrevivem. Muitos vão morrer. Aí a gente vai ter aquela variedade, né? Alguns animais vão se reproduzir em grande quantidade, né? Os peixes, os anfíbios, liberam vários, né? Mas aqueles que têm aquele cuidado parental, que cuidam da sua prole, eles vão ter um menor número de filhotes, tá? Espécie humana, um exemplo. Então, essa diferença de manutenção de quantidade precisa existir natalidade e precisa existir mortalidade para, né, que haja um controle populacional. Porque senão tem muita gente, muito organismo, pouco espaço, muita disputa entre alimento e aí vai dar ruim, né? Não vai dar, tem que ter esse equilíbrio, tá bom? Vamos lá, joga na tela. Os organismos, os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes, ok? Ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora. Ou vai ficar ali, naquela quantidade, ou vai melhorar o grau de adaptação destes ao meio, tá? O indivíduo nunca vai piorar, nunca vai regredir ou evoluir. O organismo vai sempre, ou ele vai manter o que ele já tem, ou ele vai melhorar para se tornar cada vez mais adaptado ao meio em que ele está, porque a gente sabe que esse meio vai sofrer modificações. Nós estamos falando de um circuito, de um ambiente que é vivo, né, gente? Está ali inseridos seres vivos. Nós temos interações humanas, temos interações entre os organismos e tudo isso é muito ativo, tá bom? Algumas mudanças são abruptas, outras mais moderadas, mas elas estão sempre acontecendo, tá bom? O conceito de seleção natural de Darwin foi baseado em algumas observações importantes. Vamos lá? Então, quais foram essas observações, prof? Características são geralmente herdáveis, ok. Então, nós herdamos características dos nossos genitores. Em seres vivos, muitas características são herdadas ou passadas dos pais para os filhos. Aí a gente tem aqui um casalzinho de borboletinha, uma mais azul, mais clara, outra mais escura.
o vermelhinho, vou dizer o rosa, nem sei. Mais escuro e outro mais claro, e aí teve os seus descendentes. Vocês estão vendo que tem azulzinho mais claro, azulzinho mais escuro, assim também como na descendência ali das rosinhas, tá bom? Ok, isso foi observado. Eles deixam os seus descendentes com as suas características. Nem toda a prole é capaz de sobreviver. Algumas vão morrer. Aí a bichinha engoliu seco aqui, né? Ai, meu Deus, não, quer dizer que nós vamos morrer? Vão morrer, vão ser predados, vão morrer, enfim. Tá? Os organismos são capazes de produzir uma prole maior do que o ambiente é capaz de suportar. Então precisa haver a natalidade. A mortalidade. Eles precisam morrer, né? Ou vítima de predação, vítima de alguma doença, vítima de disputa, enfim, tá bom? Aí você tem, então, devido esse controle populacional vai ser exercido pelos recursos no ambiente. Falta de parceiros, falta de ambiente, de habitat, falta de alimentos, tudo isso vai ser o controle populacional que precisa existir para manter ou igual ou melhorar ali o número quantitativo desses indivíduos, perfeito? A prole varia quanto às características herdáveis. Os descendentes em qualquer geração serão ligeiramente diferentes. Sim. Aí olha elas conversando aqui. Ei, vocês são vermelhas. A azulzinha tá falando, né, galera? Ela viu a coloração da outra, ficou... Que legal! E a outra ali, de rosinha, disse, uau, adorei essa cor azul. Olha, a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem, né? Ai, meu Deus. Então, a rosinha, que eu acho tão lindo, rosa, mas enfim, ela tava de olho na azulzinha. Pois sim, é, né, o desejo dela. Vambora. Baseado nessas observações, Darwin concluiu que, em uma população, alguns indivíduos vão herdar características que os ajudam a sobreviver. Outros, fatidicamente, vão herdar características que vão, ao longo do tempo, desaparecer, tá? Mas o que vai ser mantido são aquelas que vão ajudar na sobrevivência e na capacidade desse indivíduo que sobrevive de se reproduzir. É simples assim. Ok? Vamos falar dos tentilhões. Se as espécies de tentilhão de Galápagos compartilhassem um ancestral comum, faria sentido que elas se assemelhassem fortemente entre si. E os tentilhões do continente, e aos tentilhões do continente, que provavelmente compartilhavam esse mesmo ancestral comum. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que os tentilhões eles tinham que ser tudo parecido porque eles descendiam de um mesmo ancestral, chamado aqui de ancestral comum. Mas se grupos de tentilhões tivessem sido isolados, em ilhas, separadas por muitas gerações, o que aconteceria? Então, se eles descendem de um mesmo ancestral comum, foram para regiões distintas, ao longo do tempo, eles vão se tornar isolados uns dos outros e aí eles vão começar a ter diferenciações. A gente vai ter aula só sobre isso, tá, galera? É muito top. Cada grupo teria se disposto a um ambiente diferente. Claro, eles estão em locais diferentes, no qual diferentes características herdadas poderiam ter sido favorecidas, como tamanhos e formatos diferentes do bico para a utilização de diferentes fontes de alimento. Pois sim. Então, em relação ao hábito alimentar presente naquele ambiente, você vai ter, então, esses indivíduos, presta atenção, os indivíduos dentro daquele espaço adaptados, ele já tem essa característica que vai torná-lo mais adaptado a um determinado fruto, a uma determinada semente, a um determinado tipo de néctar, enfim, tá bom? O neodarwinismo, prof, sim, a teoria sintética da evolução, ok? Foi formulada por vários pesquisadores, tomando como essência as noções de Darwin sobre o quê? Seleção natural, que foi o que a gente explorou até há pouco. E incorporando também, que não estava presente no período de Darwin, as noções de genética. Tá bom? Então, agora o neodarwinismo, a gente estudou lamarckismo, né? E aí a gente tem o darwinismo e agora a gente tem o neodarwinismo. É a forma de pensar darwinista, vamos dizer assim, mais moderna, utilizando aí a genética, tá bom? Então, vamos sempre somando, né, galera? Sempre somar é legal. Imagina quando você tem um bolinho de dinheiro, somar mais um bolinho de dinheiro é muito bom. Mas vamos lá? A teoria sintética considera, conforme Darwin já havia feito,
a população como unidade evolutiva. Então, para Darwin, a população, professora, o que é mesmo população? Vai lá no primeiro ano que você vai ver, né? A gente vai também dar uma repescagem aqui, mas tudo bem. População é aquele conjunto de organismos que pertencem à mesma espécie. Você está vendo algum outro animal? Você está vendo algum outro animal? Já ia dizer assim, né? Você está vendo outro ser vivo. Outro ser vivo a gente tem aqui, né? Planta, tá tudo aqui. Ah, beleza, gramínea. Mas de animal, a gente só está conseguindo visualizar nessa imagem aí os jacarezinhos, tá bom? Então, a população de jacaré que você tem aí, indivíduos da mesma espécie. Então, olha lá, a população pode ser definida como um grupamento de indivíduos da mesma espécie que ocorre em uma mesma área geográfica, tem que estar inserido no mesmo ambiente, tá? Em um mesmo intervalo de tempo, presentes, habitando, coabitando juntos, tá? No mesmo tempo. A compreensão de variabilidade genética e fenotípica dos indivíduos de uma população é fundamental para os estudos dos fenômenos evolutivos. Então, questão de variabilidade e a representatividade, né, dessas questões gênicas precisam estar nos seus fenótipos, e isso é importantíssimo quando a gente está falando de processos evolutivos. A evolução é, na realidade, a transformação estatística de populações ao longo do tempo, ou ainda alterações na frequência dos genes dessa população, devido aos processos mutacionais que a gente vai estudar também mais um pouquinho, tá? Os fatores que determinam alterações na frequência dos genes são denominados fatores evolutivos. Quem vai influenciar essas alterações genéticas são os chamados fatores evolutivos. Cada população apresenta um conjunto gênico que, sujeito a fatores evolutivos, pode ser alterado. Olha só, gente. O conjunto gênico de uma o quê, professora? Comunidade? Não, população pode ser alterado pelos tal de fatores evolutivos. O conjunto gênico de uma população é o conjunto de todos os genes representantes, ou seja, todas as informações genéticas daquele indivíduo estão ali presentes, tá? Olha lá, esses fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população podem ser reunidos em duas categorias. Quais são, prof? As que vão permitir a variabilidade, aumentar, na verdade, essa variabilidade genética. E quais seriam elas? Aí a gente tem aqui, ó, deixa eu mudar aqui rapidão. Mutações gênicas, as mutações cromossômicas e as recombinações. Esses são os fatores que vão aumentar a variabilidade genética. E os que vão atuar sobre essa variabilidade? A seleção seleção natural de Darwin, processos de migrações e oscilações genéticas, tá bom? Então, grava isso aí. Então, você tem fatores que vão aumentar essa variabilidade genética e fatores que vão atuar sobre essa potencial variabilidade. A integração desses fatores associada ao isolamento geográfico pode levar ao longo do tempo ao desenvolvimento de mecanismos de isolamento reprodutivo, que nós vamos ter uma aula só sobre esses isolamentos, tá? Quando então surgem novas espécies. Perfeito, galera? Então, olha que interessante aqui para mim. Presta atenção. Nós falamos sobre Darwin. Falamos que ele dizia, ele que criou a seleção natural, né? A teoria da seleção natural, onde ele dizia que os indivíduos, na população, você tinha características diferentes, e essas características diferentes, que eram favoráveis à sobrevivência dessa espécie, permitia que fosse mantida e passado para os seus antecessores, tá bom? E no neodarwinismo você vai somar essas informações genéticas, então você vai ter os fatores que vão influenciar nesses processos evolutivos. E a gente vai ter só uma aula sobre isso. Calma o teu coração que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.